Fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Vamos entender um pouquinho dessa mulher, que você vai entender a história dela. E é uma mulher que ela é muito parecida comigo e com você, minha amiga. Nós somos parecidas com essa mulher. Só que essa mulher, ela fez algo que muitas mulheres que sofrem com crises de ansiedade não faz. Essa mulher podia ter ficado em casa esperando Jesus bater na porta dela. Assim como você faz. Esperando que a tua cura venha bater na tua porta. Porque você ora, você jejua, você faz campanha, você crê. Mas o Senhor hoje, ele te chama para um processo muito mais profundo. Da tua casa, nesse teu lugarzinho de conforto, não tem cura. Eu quero que você olhe para as tuas dores. Eu quero que você olhe para o real problema que desencadeia essa crise. E você tem que ser corajosa para olhar para esses problemas. Por isso que muita mulher faz crise de ansiedade. Eu também fiz crise de ansiedade, porque lá no fundo não consegue olhar para o problema. Dói olhar para o problema. Mas enquanto olha para o problema, o processo de resolução, de cura começa aí. Quem é essa mulher do fluxo de sangue? Essa mulher, olha, essa passagem, anota aí. Ela está em Mateus, capítulo 9, do versículo 18 a 26. Em Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 56. Vai dar uma olhadinha lá depois, tá, minha amiga? Lucas e Mateus. Eu vou ler a passagem de Lucas. Só para você entender, essa mulher, né, Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. E, de repente, a multidão apertando Jesus de um canto para o outro, aparece uma mulher. No versículo 43 do capítulo 8 diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Lá em Mateus fala que ela disse: se eu tão somente tocar na orla, é só na orla, eu vou ser curada. Só tocar. Não preciso pegar nele e falar com ele, só vou tocar. E tem uma explicação do porquê só tocar, que ela não é boba, mulher inteligente. Como assim, Luz? Calma que eu vou te explicar. Eu só vou tocar. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, que eu também, né, Pedro, é o que todo mundo pensaria, né? Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou a todo o povo a causa do porquê ele havia tocado, como logo a sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui tem segredos de Jesus. Você vai guardar esses segredos no seu coração e você vai ser essa mulher do fluxo de sangue. Primeiro, essa mulher, vamos pensar aqui vamos entender como é que funcionava o contexto da época, tá bom? Na cultura judaica, ou melhor, na lei mosaica, na lei de Moisés, a mulher, quando ela tinha menstruação, ela não podia tocar em nada, não podia sair de casa, porque tudo que ela tocava ficava impuro. E aí precisava haver um ritual de purificação depois. Então imagina uma mulher menstruada, as suas roupas eram impuras, a sua cama estava impura. Provavelmente essas mulheres, elas ficavam reclusas em um lugar específico para não haver a contaminação dos outros membros da família. Afinal, se o homem ficasse tocando essa mulher, ele não conseguiria viver a vida, sair para trabalhar, porque ele estaria impuro e ele impuro contamina outros e por aí vai. Essa era a lei. Só que havia na cultura judaica um princípio muito interessante, que as mulheres, ou pessoas, ou homens, ou crianças que tinham alguma doença, eram amaldiçoadas. Essa mulher, ela não tem somente uma menstruação. A Bíblia diz
E Lucas, como médico, detalha, ela tinha um fluxo, ou seja, ela tinha uma menstruação recorrente, que a acometeu por 12 anos. Agora nós vamos para o detalhe aqui. 12 anos, provavelmente essa mulher, pela lei mosaica, não podia sair de casa, estava impura. E segundo a cultura judaica, se ela já estava há 12 anos com essa doença sem cura, ela provavelmente seria uma mulher receptáculo, segundo a cultura, não era o real, mas era a cultura da época, era como se ela fosse uma mulher amaldiçoada. Ela tinha uma maldição, uma punição da parte de Deus. Temos um problema aqui. Porque quem era amaldiçoado, quem tinha doenças naquela época, aquele cego de nascença, ele era considerado amaldiçoado. Uma doença dessa, que não tem cura, eles começavam a ter uma percepção de punição. Essas pessoas, elas não eram acolhidas no seu núcleo comunitário, na sua comunidade, com seus vizinhos, no meio do seu povo. Só que tem um outro detalhe, ela também tem fluxo de sangue. Pela lei mosaica, essa mulher não podia sair de casa. Essa mulher, tudo que tocava ficava impuro. Então você imagina essa mulher sentada numa cama, ficava impura. Sentada numa cadeira, ficava impura. Agora vamos pensar, ela nessa condição, como é que ficava? A Bíblia não diz que ela tinha marido, nem família, nem filhos. Eu não sei como é que era essa mulher. A Bíblia não descreve se ela tinha isso, mas se essa mulher tinha marido, esse homem não podia tocar por 12 anos. Esse homem tinha que amá-la demais. Do contrário, era natural que o homem abandonasse, repudiasse essa mulher, porque afinal ele ia querer ter filhos, ele ia querer tocar essa mulher e não poderia, porque fluxo, ou seja, uma menstruação contínua, deixava ela impura continuamente. Então, tocar nessa mulher é viver impuro, é não poder viver a minha vida, é não poder adorar o meu Deus. Então, provavelmente, esse homem tinha que amar muito se ela fosse casada, ficar com ela. E os filhos? Como cuidar dessas crianças? Como essas crianças iriam brincar com outras crianças? Os pais não deixariam? Por quê? Porque eu não vou deixar meu filho ficar impuro com os filhos dessa impura. Meu Deus do céu! Se essa mulher tinha uma família, meu Deus, que dor para essa família, que dor para essa mulher. E se essa mulher não tinha família, o que pode ser muito provável? Viver em solidão. Quando você vive em solidão, por isso que depressão diminui o seu tempo de vida. Viver em solidão mata a pessoa mais cedo. Não sei se você sabia disso, é um estudo científico que mostra. Se essa mulher ela tinha família ou não, não sei. Mas ela estava privada de relações humanas. E você, não sei se você sabe, mas quer matar uma pessoa, deixá-la doente e morrer rápido, diminuir pelo menos 9 anos de vida, pelo menos, e ficar suscetível a todo tipo de doença, tira ela das relações humanas. Por isso que a depressão é uma doença que ela acomete e ela adoece com outras doenças graves, derrame, infarto, AVC, porque câncer, porque a depressão ela tira o ser humano daquilo que é saudável, das relações humanas. Agora imagina ela sem depressão nenhuma, mas ela foi forçada a sair dessas relações humanas, a sair do relacionamento humano, a ter uma dificuldade no seu sistema familiar. Nós não sabemos se ela tinha filhos, marido, família, e se tinha, essa família tinha que ficar longe dela. Por quê? Porque ela estava totalmente impura, constantemente impura. Eu quero dizer, que ser humano fica saudável nessa condição da mulher do fluxo de sangue? Se está casado, não pode ficar com o marido. Se tem filho, não pode abraçar, não pode beijar. E se os filhos estão com ela tem que ficar num lugar excluído em casa. Por quê? Porque se ela sair do restante da casa, ela contamina a casa. E se ela tinha filhos, imagina o preconceito que essas crianças não sofriam, porque a minha mãe é uma impura. E outra, não é só a impureza. Ela não podia sair de casa, do contrário, ela poderia contaminar outros e ela poderia sofrer risco de morte, morrer apedrejada. Nós estamos falando de uma mulher com sofrimento indescritível. Tá me entendendo? Essa mulher perdeu tudo, a Bíblia diz, de recursos que ela tinha. Gastou tudo com os médicos. Imagina o desespero dessa mulher. Ela não pode mais ter amigas, ela não pode mais sair, ela não pode mais trabalhar. Ela não pode rir com outras pessoas. Por quê? Porque ela está impura.
Pela lei mosaica, a mulher fica só um tempo, né? Assim, aliás, no corpo humano, a menstruação é por alguns dias, depois ela se purificaria. Mas imagina você, impura a todo momento. E isso falava sobre exclusão da sociedade, uma mulher excluída do meio social, excluída da sua família, excluída do amor do outro ser humano, do acolhimento. Uma mulher que viveu e aprendeu da solidão.